sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar de um tema que nós falamos na semana passada e vamos continuar tratando, que são as eleições 2020. Um tema que esse ano vai dar o que falar, né? E quem está aqui com a gente para tirar várias de nossas dúvidas é o professor Nilson Paulo, é advogado e professor de Direito na área de Direito Público. Professor Nilson, muito obrigado pela tua participação. Nós já fizemos um programa semana passada sobre as eleições, né? Mas não deu nem tempo de esgotar, ou seja, está longe de esgotar o tema de eleições. Então hoje nós vamos continuar com a nossa série, né? Quero agradecer mais uma vez a tua participação, a tua presença. E antes da gente começar, eu queria novamente que você comentasse, para quem está nos assistindo, às vezes não assistiu o nosso programa anterior, então você pode baixar o nosso programa pelo YouTube, nos nossos canais, sobre o projeto que você tem com a Unifil relacionado às eleições. Pois é, obrigado novamente aí pelo convite, né, deste programa. Realmente vamos falar bastante de eleições. Eleições é o assunto do ano. Este ano não tem Copa do Mundo, mas tem eleições e, portanto, vai movimentar bastante a cidade. E pensando nisto, a Unifil, numa parceria conosco e alguns professores, nós estamos juntamente com a pós-graduação também e o curso de Direito, estruturando um evento denominado Congresso Paranaense de Direito Eleitoral. E este Congresso Paranaense de Direito Eleitoral vai envolver o próprio direito eleitoral, as normas, os requisitos do direito eleitoral, o marketing digital eleitoral, que será fundamental no processo eleitoral para candidatos, partidos políticos, assessores de candidatos, enfim, para todo o staff de campanha, a comunicação eficiente, principalmente como trabalhar a desinformação, fake news. Este é um projeto que já está finalizando. Nós vamos colocar no mês de maio e junho este congresso, pela Unifil, aqui na Unifil, e é um congresso de uma forma inovadora, pois nós vamos ter um congresso em dois momentos, dois ambientes, professor Danilo. Primeiro virtual, e ele inicia virtual, inicia na plataforma, com várias palestras, e vamos encerrar este congresso de forma presencial. Então nós terminamos presencialmente no mês de junho, no comecinho do mês de junho ali. As inscrições começam já em março. As inscrições a partir de março, finalzinho de março, já estarão... Tá. E aí as aulas começam maio e junho. Então, virtualmente começam em maio, terminamos presencialmente no mês de junho. Tá. Um fantástico Quem evento. quiser fazer só presencialmente também pode, quem fazer só virtual também pode. E o interessante é isto, que ele pode fazer os dois módulos, pode fazer apenas um módulo, sem nenhuma perda de conteúdo. Se fizer apenas um módulo, vai ter conteúdo suficiente para participar, para o entendimento. Se fizer o total, tem conteúdos novos, sem nenhum problema. O objetivo maior é capacitar todo mundo que está envolvido nas eleições. Nas eleições. Diretamente aqueles que estão envolvidos nas eleições, mas também para aqueles que têm interesse, os acadêmicos, estudantes, professores, advogados, têm interesse nas eleições, nas normas e principalmente no marketing digital. É sempre um nicho de mercado que nessa época é fantástico, um bom nicho de mercado, realmente abre várias oportunidades. Professor, então nós gravamos um programa e nós estávamos terminando o programa falando de filiações, né? Estava esclarecendo a questão da pré-candidatura, que eu tinha uma dúvida, te perguntei, né? A questão do pré-candidato. E eu queria entrar um pouquinho mais nesse tema, nesse segundo programa, nesse programa de hoje, né? Como é que funciona essa questão das filiações, né? Depois a gente fala um pouquinho do afastamento, mas como é que está essa questão das filiações? Os prazos o senhor já comentou no programa anterior, mas fala um pouquinho para a gente sobre como é que é essa história de filiar, como é que é isso? Perfeito, eu acho que o tema e a pergunta é bastante oportuna, professor, porque as pessoas falam campanha eleitoral, eleições, algumas pessoas até falam, poxa, eu poderia ter participado, né? A campanha é um concurso aberto, mas é um concurso em que o eleito conquista votos naqueles, e principalmente na comunidade em que ele vive e convive. Portanto, se a pessoa é uma liderança, em qualquer área de liderança, ou se a pessoa tem interesse de ser candidato, um dos requisitos é a filiação partidária. Obrigatoriamente, ele tem que filiar-se a um partido político. As filiações ainda estão abertas, e aqui é um dado importantíssimo, né? Ninguém perdeu o prazo até agora. As filiações, o prazo está aberto. O prazo encerra no dia 4 de abril. 4 de abril
é o último dia de filiação, então é possível a pessoa ainda procurar um dos 33 partidos existentes do Brasil, ver aquele que tem uma ideologia, uma bandeira, um estatuto, que chegue mais próximo ao que ele tem de vontade também, filie-se até o dia 4 de abril e poderá lá na frente participar da campanha. Nós comentamos esse detalhe, né, até no programa anterior, que você falou na Constituição, tem que se filiar, né, tem que estar no partido político. Mas no finalzinho a gente começou a falar da mudança de partido. Perfeito. Né? Então, e você comentou que até 4 de abril também podia mudar, fazer a mudança de partido. Pois é. Isso gera algum reflexo, enfim? Então nós temos aqui algumas situações. Tá. A pessoa não é filiada a absolutamente nenhum partido. O que faz? Procura o partido e filie-se até o dia 4 de outubro. Bom, mas a pessoa já é filiada a um partido político e ela quer mudar de partido político. É possível mudar de partido político? Positivo. É possível mudar de partido. O prazo também será até o dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro nós temos a lista final de quem está filiado para começar aí um outro momento do processo eleitoral. Então já está afiliado. Até o dia 4 de abril. Faz um requerimento informando ao partido ao qual está filiado que está se desfiliando, encaminha uma cópia à Justiça Eleitoral, procure um novo partido e faz a sua filiação partidária, portanto, até o dia 4. A pessoa já é filiada, tem esse procedimento. Não é filiado, procedimento novo. Tem uma situação seguinte: quem já é eleito pode mudar de partido? Então. Essa é uma situação. Ele foi eleito e foi eleito a um partido. Ele pode mudar de partido, porque nós sabemos que hoje existe a fidelidade partidária, por isso é importante na hora de escolher o partido, viu? Porque se for eleito e em sendo eleito, ele não pode daí mudar de partido, ele vai ficar com o partido durante um tempo. Se for eleito, ele tem que ficar. Hoje existe aí já um conceito jurídico bem definido que o mandato pertence ao partido. Bom, para ele ser candidato, ele precisa se filiar. Isso. Então, se ele filiou, ele está vinculado ao partido. Se foi eleito, ele continua vinculado ao partido, pois houve ali uma comunhão de interesse da pessoa com o partido para a eleição. Bom, então ele foi eleito, ele não vai poder mudar de partido? Aí nós temos também uma novidade agora, que é a chamada janela partidária. O que é a janela partidária? É um tempo em que o eleito, o vereador eleito, o vereador que foi eleito em 2016, ele vai ter um prazo único de mudança de partido. Este prazo já iniciou agora no dia 3 de março e vai encerrar lá no dia 3 de abril. São 30 dias apenas. 3 de março a 3 de abril. 3 de abril é a janela partidária. Quem está no partido quer mudar para outro, quem foi eleito no partido quer mudar para outro, está com essa janela partidária, então. Exclusivamente para vereadores. Prefeitos e vice-prefeitos, eles podem mudar de partido a qualquer momento. Vereadores eleitos em 2016, eles podem mudar exclusivamente na janela partidária. Tá, então eu vou só chamar o nosso intervalo e a minha pergunta para você responder no próximo bloco é: até quando que o prefeito ou vice-prefeito pode, se eles forem eleitos, até quando eles podem fazer essa mudança? Então, se eu sou prefeito hoje, sou eleito, eu quero tentar a reeleição, até quando que eu posso mudar de partido? Não sai daí, a gente volta já, o professor Nilson vai responder essa pergunta para a gente. Até mais. No ensino à distância da Unifil, você encontra nota máxima no MEC, flexibilidade, qualidade de uma das melhores do Brasil, matrículas abertas. Unifil, você já decidiu. VIP com Júlia Bicas. Novos episódios toda sexta, 22 horas. UTV, mais perto de você. Quando você decidiu ter mais crescimento profissional, decidiu pela Pós-Unifil. Porque faz diferença ter professores que atuam no mercado. Porque ter 2 diplomas é ter mais chances nas melhores vagas. Porque você quer uma pós com menos custo e mais qualidade, seja na sala de aula ou na sala de casa. Quando você decidiu ser o melhor, já decidiu pela melhor.
Pós-graduação presencial e à distância. Pós-Unifil. Você já decidiu. Oi, gente! Hoje eu quero fazer um convite muito especial para você. Acompanhe tudo que rola na UTV através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Vem com a gente, UTV mais perto de você. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. É o nosso segundo programa sobre eleições de 2020. Nós estamos aqui com o professor Nilson Paulo, advogado e professor na área de Direito Público. Professor Nilson, nós, no primeiro bloco, falamos a questão da filiação, para ficar bem mais claro, porque o primeiro programa a gente deixou para o final, então nós preferimos confirmar, esclarecer bem nesse segundo programa. E eu terminei com uma pergunta no bloco anterior, né? Você falou que agora os vereadores têm uma janela eleitoral. Quem é vereador e foi eleito por um partido, ele terá do dia 3 de março a 3 de abril para poder mudar de partido e tentar a reeleição no outro partido. A questão é, o prefeito e o vice que estão, né, eleitos, estão usando o mandato. Até quando eles podem trocar de partido? Você falou que não tinha prazo. Pois é, o prefeito e o vice-prefeito, nós no programa anterior também falamos que são duas eleições. Isso. Então, prefeito e vice-prefeito é uma eleição, vereador é outra eleição. Isso. E as regras também, para eles, são diferentes. Então, a regra de vereador é uma, sobre mudança de partido. O vereador, ele durante o mandato dele, ele não pode mudar de partido, ele só pode mudar nessa janela partidária que falamos no primeiro bloco de 30 dias. E o prefeito e o vice-prefeito, que é uma outra eleição, e é chamada inclusive eleição majoritária, né? E o prefeito e o vice-prefeito, eles não têm prazo, eles podem mudar de partido a qualquer momento. Então eles já poderiam ter mudado então, o presidente anteriormente. Entra nessa regra, porque o presidente... O presidente entra nessa regra. Inclusive o presidente, neste momento, salvo engano, ele está desfiliado do PSL. Ele foi eleito no PSL e antes de completar um ano de mandato, o presidente se desfiliou do PSL. Para cargos de presidente, governador, do executivo, prefeito, do executivo não tem... No executivo ele pode mudar de partido a qualquer momento. E foi uma boa lembrança, Danilo. O presidente já saiu do partido, está sem partido neste momento, mas os deputados federais eleitos no PSL, por conta até de todo aquele movimento sair, de PSL com o governo e tal, eles não podem sair. Eles não saíram. Por quê? Porque eles não podem sair. Eles vão ter que aguardar lá a janela partidária deles, que é uma outra janela também, porque a janela de 2020 é só para vereadores, deputados e tal, eles não podem mudar. Prefeito e vice-prefeito, portanto, não tem prazo. Os cargos do legislativo têm uma vinculação ao partido enquanto ele foi eleito. Perfeito. Aí vai ter que esperar a janela para mudar. Exatamente isso. E os cargos do executivo não têm essa obrigatoriedade de manter a fidelidade partidária. Não tem a fidelidade partidária, exatamente isso. Ele eleito, ele pode a qualquer momento mudar de partido, então, ficar sem partido. Você está muito indeciso, mas nós candidatar a prefeito. Exatamente, melhor, é isso. Porque o vereador ele vai ter que ter um compromisso com o partido. O sistema eleitoral precisa melhorar nestes entendimentos. Você tem regras diferentes para eleições diferentes, né? Não se justifica esta fidelidade para um eleito e não se justifica para o outro eleito de outra forma. E nós falávamos também no primeiro bloco, para ser eleito, se a pessoa quer ser candidata a prefeito, quer ser candidata a vice-prefeito, o que ele tem que fazer agora? Filiar a um partido político. Aí ele vai lá, filia ao partido político, concorre à convenção, participa da campanha, é eleito. Depois de eleito, ele pode se desfiliar do partido e ficar sem partido, que é o caso, inclusive, hoje do presidente da República. Cargos do executivo. O presidente da República hoje não está vinculado a um partido. Bom, isto compete ao Congresso Nacional analisar, levar para uma reforma das normas eleitorais, uma reforma eleitoral e buscar o sentido. Por que para ser eleito precisa estar filiado e para administrar, que é bem maior a responsabilidade, o compromisso, o vínculo, ele não precisa estar filiado a nenhum partido. Esta é uma lacuna que existe na lei, que existe na norma e é possível, portanto, hoje estar fora do partido depois de eleito o executivo. Ou seja, há uma incoerência aí, né? É uma incoerência. Mas mudando um pouquinho aqui de assunto, se o prefeito e o vereador, né, estão usufruindo do cargo, porque foram eleitos,
eles têm um período para se afastar desse cargo, ou eles podem estar no cargo e fazendo as suas campanhas? Bom, aí que nós então entramos na questão da desincompatibilização, né? Do afastamento. Também aqui a norma é diferente. A norma aqui é bastante complexa. E a pergunta é, prefeito e vice-prefeito precisam se afastar para se candidatarem? Bom, vamos compreender a situação. O prefeito eleito a primeira vez, ele poderá ser candidato a mais uma vez. Então, o prefeito ele pode ser 2 vezes prefeito seguidos. E o que se chama o segundo mandato? Reeleição. O vice-prefeito, a mesma regra. O vice-prefeito uma vez, ele pode ser vice-prefeito 2 vezes, a reeleição. Então, o prefeito eleito uma vez, para ser candidato na segunda vez, ele precisa se afastar? Não, ele não precisa se afastar. Ele será candidato à reeleição sem afastar do mandato. E o vice-prefeito da mesma forma. E aqui apenas para exemplo, tá? Nós vamos, apenas por exemplo, vamos pegar aqui a situação do Marcelo Bellinati. O Marcelo Bellinati não está dizendo por enquanto que é pré-candidato. Mas se ele quiser ser candidato a prefeito de Londrina novamente, ele será candidato a prefeito sem a necessidade do afastamento do cargo, assim, o Ratinho, assim também é o presidente da República. Então, o executivo... Os cargos do executivo não precisam não se afastam e são candidatos à reeleição. E o legislativo, né? E o vereador? O vereador pode ser... Bom, eu preciso aqui ainda voltar aqui ao executivo. Então, o executivo não se afasta, para ficar bem claro, se for candidato ao mesmo cargo. Ah, tá. Porque se ele for candidato a vereador, aí vai ter que se o prefeito for candidato a vereador e o vice-prefeito quiser ser candidato a vereador, aí eles precisam renunciar. Ah, tá. Porque às vezes ele está no segundo mandato já, Se ele estiver no segundo mandato, ele não poderá ser candidato a um terceiro mandato. E se quiser ser candidato a vereador, ele precisa renunciar ao mandato de prefeito. Tá? O vereador... Quanto tempo antes você precisa renunciar? 6 meses antes das eleições, ou seja, no dia 4 de abril. Até 4 de abril tem que renunciar para ser candidato a outros cargos e também o vice-prefeito, se quiser ser candidato a outros cargos, da mesma forma o prefeito, para ser candidato a vice-prefeito, ele precisa renunciar à prefeitura para ser candidato a vice-prefeito. Tá. E o vereador? O vereador, a regra é o seguinte, ele pode ser candidato a qualquer cargo sem a necessidade de renúncia, sem a necessidade de afastamento. Ele, no mandato, enquanto no exercício do mandato, ele é candidato a vereador, a reeleição de vereador, ele é candidato a prefeito, ele é candidato a vice-prefeito, sem limites, inclusive, de reeleição para o vereador. Só o prefeito, então, e o vice, se forem candidatos a outro cargo do legislativo, no caso, eles têm que renunciar 6 meses antes. É o caso. O vice-prefeito, inclusive, o vice-governador e o vice-presidente da República, eles nem renunciam, pois eles só vão renunciar lá na frente se forem, de fato, eleitos. É muito comum, é bastante comum, o governador da República, no segundo mandato, renuncia para ser candidato ao Senado. Nós tivemos essa situação recentemente nas eleições de 2018 no Paraná. O governador era o Beto Richa renunciou, a Cida Borghetti assumiu o governo, que era a vice-governadora. Tentou se candidatar como governadora. Assumiu, foi candidata no cargo, no mandato, e né, o resultado nós sabemos. O prefeito seria o mesmo. O prefeito é a mesma regra. O prefeito quer ser candidato à reeleição, não se afasta. No primeiro mandato. O prefeito está no segundo mandato, ele não será candidato à reeleição. Se ele quiser ser candidato a vereador, terá que renunciar. E o vereador não renuncia nunca. Ótimo. Bom, nosso programa já está praticamente estourado, mas vamos fazer mais um para a gente esclarecer mais algumas questões sobre as eleições. Só lembrando, se você quer fazer pós-graduação é na Unifil em várias áreas do direito. Você pode ter até 4 títulos e um preço espetacular. Entre em contato com a gente. A gente fica aqui, não sai daí, continua a nossa programação. Obrigado pela audiência, até mais.